Esse aqui eu tô pegando o nosso aqui. Tô pegando esse cara. É o USB aqui. Sobre aqui. Antes de mais nada. Então, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para nós também, tá bom? Então, fica à vontade, meu irmão, que Deus te use. A gente está concentrando aqui quem está chegando desse lado por conta do slide, tá? Mas se vocês estiverem vendo daí também tá tranquilo, mas com certeza quem está daqui vai enxergar melhor. Deus te abençoe, viu? Fica à vontade. Obrigado. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Como foi dito, meu nome é Gilberto Anselmo, mas se você chegar lá na minha terra e procurar o pastor Gilberto, poucas pessoas vão saber, né, desse meu primeiro nome. Eu tenho o nome do meu pai, né? E aí meu pai ficou com o primeiro nome, né? Ele teve prioridade, né? E aí eu fiquei com o sobrenome da família. Na verdade, Anselmo é o sobrenome da família. E aí eu não tive originalidade, eu já disse, né? Eu coloquei o nome do meu filho, Neto. Então ele não pode nem ser chamado nem de Gilberto, nem de Anselmo, mas todo mundo só chama ele de Neto, né? Aí no Instagram dele é Neto Anselmo, aí inverte até as coisas, bota o último Neto para depois botar o sobrenome. Essa falta de originalidade que nós, seres humanos, depois do Éden, temos, né? Então, tomara que ele não coloque o nome do filho dele, Gilberto Quarto, né? Aí vai ser muito complicado. Tem já muito. Aí vai ser Anselmo Quarto, vai ser muito complicado. Tomara que ele escolha o outro nome nesse sentido. Estou com minha esposa Carmen, somos casados há 25 anos, temos duas crianças, né? Uma já está casada, que é o Neto, casou há 2 meses mais ou menos. E Lívia, que apesar de ainda não estar casada, orem por mim, porque tem um ogro, né, querendo levar minha filha, a princesa, né? Aí ele é um seminarista lá da igreja, chegou lá pequenininho, assim, da idade desses meninos aqui lá na igreja. Ô, rapaz, tão dócil, um menino bonitinho. Aí quando cresce quer casar com a minha filha. Então eu criei um monstrinho de certa forma, né? Mas ela está morando aqui em Recife, então de uma certa forma a gente já está com o ninho vazio. De alguma forma, ela mora aqui em Recife por causa da faculdade. Então vai lá para casa visitar a gente, né, nos finais de semana. Queridos, mas eu vim aqui tratar com vocês sobre aconselhamento bíblico. E esse é um tema muito importante para mim. Eu queria falar só rapidamente. Logo quando eu comecei minha formação teológica, eu era uma pessoa muito soberba, muito orgulhosa academicamente. E eu achava que aconselhamento bíblico era uma coisa para quem não estudava teologia de forma profunda, né? Então, tipo assim, você não estuda grego, hebraico, teologia sistemática, você vai fazer aconselhamento bíblico, né? Era aquele negócio que eu dizia, esse cara não estudou bem, não deve ser um bom teólogo, né? E com o passar do tempo, a caminhada ministerial e a própria maturidade, né, Deus foi me fazendo ver, eu pude perceber quão importante é essa área. Porque, na verdade, toda teologia, toda revelação de Deus deve nos levar para a prática da vida cristã. A prática da vida cristã deve ser consequência da nossa correta compreensão e do nosso correto relacionamento com Deus. Então, o aconselhamento bíblico, vamos assim dizer, de uma forma ilustrativa, se fôssemos comparar com o bolo, ele é a cereja do bolo, está lá em cima, né? É assim, lá bem visível, é a cereja do bolo. Então, toda teologia deveria trabalhar a serviço do aconselhamento bíblico, para que homens e mulheres de Deus possam ser conformados à imagem de Jesus Cristo e se relacionarem corretamente com Deus e com a criação, né? Então, nós deveríamos pensar dessa maneira. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a antropologia e o aconselhamento bíblico. Não vou entrar em muitas questões mais debatidas, né, sobre a composição do ser humano. Antropologia é uma palavra grega composta, né? Anthropos é homem, o ser humano, e logia vem de logos também, que você pode ser o discurso,
aquilo que se diz sobre algo, às vezes a gente traduz como estudo, né? Mas é o discurso de algo, é a palavra que você diz sobre algo. Então é aquilo que a Escritura diz sobre o ser humano. Por isso que a gente diz antropologia, o estudo do ser humano. Mas eu queria ver com vocês hoje, principalmente, algumas características que esse ser humano tem na Escritura. Eu vou correr um pouquinho, porque eu queria ver se eu consigo chegar numa parte final, que é para que vocês possam entender como isso que eu vou tratar hoje vai se aplicar na vida, em situações concretas, em situações reais, tá bom? Então, o homem é descrito como portador da imagem de Deus, por isso que a antropologia faz sentido no aconselhamento bíblico. Nós estamos aconselhando seres humanos que foram criados à imagem de Deus. Logo, eu devo entender quem é aquele que está diante de mim. Ora, quem que está diante de mim? Qual é a sua natureza? Quais são os seus distintivos? Quais são os seus desafios à luz das Escrituras? Se diante de mim estivesse um animal, eu também deveria fazer a mesma pergunta, né? O que é isso? Para que Deus o criou? Qual é a função dele? Como quem está diante de mim é um ser humano, eu devo fazer as mesmas perguntas. Quem é este? Não é o que é isso, né? É um ser humano. Quem é este? Para que Deus o criou? Qual é o seu propósito final? Qual o seu problema? Como alinhá-lo à vontade de Deus? Então, eu devo conhecer o ser humano. Então, ele deve ser também descrito como dependente do Criador. E isso também nos mostra, meus irmãos, a supremacia que a palavra de Deus tem no processo de aconselhar pessoas. Se Deus é o nosso Criador, nós, como criaturas, somos dependentes deles. Se você quer ver isso, leia os Salmos. Os Salmos falam de Deus como Criador, mostrando justamente a ação de Deus em criar e como toda a criação depende dele. Um argumento que foi utilizado, não sei se vocês lembram, sobre a soberania de Deus e a criação, para tratar o coração de alguém que estava ali num processo de autocomiseração, achando que ele era a pessoa mais vitimizada desse mundo, achando até que Deus talvez estivesse sendo injusto com ele. Não sei se vocês conhecem alguém assim na vida. Ó vida, ó céus, ó azar, por que isso acontece comigo? Deus, o Senhor não está vendo? Senhor, eu sofro tanto. Senhor, eu te sirvo, e por que eu estou sofrendo? Deus, se o Senhor fosse avaliar bem a minha situação, talvez o Senhor aliviaria um pouco minha carga, o meu sofrimento. Bem, Jó foi alguém assim. No capítulo 38, Deus aparece para Jó. Leia aquele capítulo 38 até o capítulo 41. Veja que as respostas que Deus dá são: Jó, eu sou o Criador de todas as coisas. Você sabia disso? Jó sabia disso. Mas Jó precisou ser relembrado sobre a criação, quem Deus é como Criador, e apresentar Deus como Criador é apresentá-lo como soberano. Ele é quem tem poder total e suficiente. E a sua palavra nos dá essa direção. Então, nós somos dependentes de Deus. O aconselhamento bíblico vai nos lembrar disso. Os nossos problemas, queridos irmãos, eles devem ser resolvidos à luz do que Deus diz, e não à luz do que eu sinto, não à luz do que os homens pensam, mas à luz do que Deus fala. Perceba que o grande problema da humanidade começou quando os nossos primeiros pais escutaram outra voz que não a voz de Deus. Vocês lembram lá de Gênesis 3? O que é que acontece? Tem um local perfeito. Né? As pessoas dizem que o problema do homem é o meio. Né? Algumas pessoas falam isso. Não, não é, porque se fosse, em Gênesis 3 não entraria o pecado. Adão está em um ambiente onde não tem nenhuma necessidade. Um ambiente perfeito. Não existe corrupção, não existe conflitos familiares, não existe desastres naturais, não existe nenhum problema em Gênesis 3. Mas algo foi colocado lá no coração do homem. Qual foi o argumento de Satanás, né, na serpente? Olha, no popular, é melhor você ser independente. É melhor você ser alguém que faz do seu jeito.
da sua maneira. Alguém que estabelece a sua própria lei. A proposta da serpente é autonomia, né? Autonomia é uma palavra que também é de origem grega. Autos é próprio, nomos é lei. É aquele que faz a sua própria lei. Autônomo é aquele que faz a sua própria lei. Nesse sentido, ele não está subordinado a um patrão que tem que chegar lá de 8 horas, largar. Autônomo, ele vai trabalhar se ele quiser. Ele chega para fazer o seu serviço a hora que quiser. Então, ele faz a sua própria regra. Essa é a proposta da serpente, no sentido moral, né? Faça do seu jeito. E aí, quando eles ouviram essa voz, todo sofrimento, toda desgraça, todas as intempéries do mundo entram, porque o homem deixou de ouvir o Criador e passou a ouvir uma criatura. Satanás é um ser criado, ele não é criador. Nós precisamos lembrar disso no aconselhamento. E o homem é um ser relacional, né? Como criado à imagem de Deus, Deus é um ser relacional de comunhão, e o homem também tem um aspecto físico e espiritual. Deus não tem um aspecto físico nesse sentido, né? Deus é, como nós dizemos, ele é simples. Simples no sentido de que ele é só espírito, ele não tem outra coisa. E aquele que é perfeito deve ser simples, ele não pode ser composto. Nós somos compostos. Nós temos uma parte física e uma parte espiritual. Mas Deus nos cria para que nessa união do físico e do espiritual, nós entendamos que as coisas estão interligadas. O aconselhamento bíblico, ele também vai levar em consideração isso. O meu aspecto físico, o meu fisiológico, pode afetar a minha parte espiritual. E a minha parte espiritual pode afetar a minha fisiologia. Isso é algo que existe porque Deus nos criou dessa maneira. Nós não podemos dicotomizar, cortar em duas partes, dizer assim, isso aqui está separado disso e essas coisas não se afetam, não se interrelacionam. O aconselhamento bíblico vê o homem como sendo uma unidade, que tem dois aspectos, um físico e um espiritual. E nós devemos estar atentos a isso aí. Bem, passando aqui, meu foco vai ser justamente no homem interior. Hoje, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. E o homem interior, ele se refere justamente a esse aspecto espiritual do homem. Porque, embora muitos dos nossos problemas possam ser na parte física, nossas respostas sempre são primeiramente espirituais. Você é um ser moral. Então, mas fulano bateu em mim. Foi uma resposta a uma agressão. Mas isso aconteceu primeiramente porque no seu coração você definiu fazer aquilo. É uma resposta moral. Então, o aconselhamento bíblico vai entender que o foco de atenção é o coração e não necessariamente o comportamento. Isso quer dizer que o comportamento é algo que a gente vai desprezar, vai fazer pouco caso, principalmente para os nossos pequenininhos, né, aqui, que a gente trabalha muito também essa questão de não faça isso, não faça aquilo. Bem, no Evangelho existem leis, normas, mandamentos, existem diretrizes que nós devemos ensinar, mas elas devem ser ensinadas tendo como um foco o coração. E aí eu queria que a gente entendesse que somente as Escrituras podem revelar o nosso coração, a nossa enfermidade, mas também somente ela pode nos ensinar como tratar as lutas do nosso coração. Então, se você for perguntar qual é o centro do trabalho de um conselheiro bíblico, o centro do trabalho do conselheiro bíblico é tratar do coração. No sentido bíblico, não no sentido físico, né? Aí é o cardiologista, aí você vai para o médico mesmo, vê com ele, faz seus exames, é bom sempre você ir lá. Bem, pode passar aí, meu querido. Então vamos tentar definir a que é coração. Coração vem de uma palavra no hebraico, levav, que na verdade descreve muito mais do que sentimentos. Na nossa cultura, a gente associa coração com sentimento.
né? Eu senti um arrepio, sabe? Quando eu vi Carmen, eu me arrepiei, assim, tal. Eu tenho um sentimento por ela, né? Bem, coração na Bíblia não é primeiramente isso, né? Ou não é somente isso, vamos dizer. Melhor dizendo, não é somente isso. Coração envolve sentimento, mas ele é, na verdade, uma descrição do centro da sua existência, vamos assim dizer, como pessoa. É quem você é no seu mais íntimo. É aquilo que você é no mais profundo do seu ser. É o seu coração. Então, quando a Bíblia fala de coração, está falando de algo muito complexo, né? Já no Novo Testamento, essa palavra é cardia, de onde nós tiramos a palavra cardiologia, né? O cardiologista, que Jesus também vai mostrar lá em Mateus 22, 37, ele diz que o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus, como? De todo teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Essas palavras são sinônimos. Coração é a mesma coisa que alma. Entendimento seria uma faculdade do coração e da alma. Seria algo que ele faz. Então, ame com sua inteireza, com tudo que você é. É isso que Jesus está nos indicando. Então, é a sede da vida física, espiritual e mental do ser humano. Então, cuidar do coração é cuidar desse aspecto, certo? Dessa sede, desse homem interior. Isso vai envolver, meus irmãos, o seu pensamento. Isso vai envolver o seu sentimento. Isso vai envolver a sua volição, suas vontades. O que você deseja lá no mais íntimo. Eu desejo tanto fazer isso, sei lá, um projeto de vida. Isso é uma expressão do seu coração. Seu coração deseja isso. Não, eu estou pensando em amanhã fazer tal coisa. Seu coração está agindo. Eu, não gosto de tal coisa ou de tal pessoa. É o seu coração que está expressando aquilo. Agora, nesse exato momento, eu estou falando, meu coração está sendo externalizado para vocês, né? Ou seja, eu, ao falar, estou revelando o meu coração. Lógico que vocês não podem conhecer meu coração de uma forma como Deus conhece. Eu posso estar sendo falso com vocês. Então, meu coração está revelando, então, falsidade. Embora talvez eu possa ser muito bom na falsidade, isso não seria algo bom, né? Bota um aspas bem grande aqui. E vocês estariam sendo enganados. Mas ainda assim, meu coração está revelando o que ele é lá dentro, falso. Ou seja, nossas palavras verdadeiras ou falsas, boas ou más, estão revelando o nosso coração. Então, falar é externalizar o coração. Agir é externalizar o coração. Ali meu menino chutou o coleguinha na escola. Ele está mostrando o que estava no coração dele. Havia algo no seu coração. E aquele chute foi uma externalização daquela sede do eu, de quem ele é. Então, isso aqui deve estar bem claro. Esse homem aqui, o Robert Jones, ele escreveu um livro que é A Resposta do Evangelho às Aflições do Coração. E nesse livro ele vai dizer o seguinte, né? Reconhecemos a partir das Escrituras que todo comportamento brota do coração. Nossas crenças, motivações, nossas funções cognitivas, afetivas e volitivas. Aquilo que amamos, estimamos, pelo que vivemos, aquilo em que colocamos nossa esperança e aquilo de que dependemos. Tudo isso é uma definição do que é coração. Então veja que o trabalho de um conselheiro não é somente olhar o comportamento. O comportamento é apenas uma maneira superficial de ver o que está no coração. Tem um problema naquele coração. Precisamos avaliá-lo. Mas o que é o problema? Aí é onde nós vamos começar a caminhar mais. Bem, tem uma outra frase aí, eu acredito. Aliás, essa aqui. Que a Bíblia, quando fala do coração, como eu disse, fala da mente, fala também das afeições, que são seus desejos, seus sentimentos, né? E fala também da sua vontade, ou seja, aquilo que você realiza, aquilo que você faz, tá?
Aí tem uma figurazinha, você pode pegar esses textos, eu não vou lê-los com vocês, eu posso deixar esse material aqui também com o pastor, não tem problema. E vocês podem olhar todos esses textos bíblicos aí. Veja que todas essas passagens estão sendo referências ou a mente, mas aqui está falando no sentido como sendo uma expressão do coração humano, seus desejos, anseios, as suas emoções e também a sua vontade, né? Tudo isso a Bíblia é uma descrição do coração. Se fôssemos dizer de uma forma, vamos, artística, o coração não é uma figura monolítica, né? Ele seria tipo um mosaico, ele tem várias partes. É uma figura que você não consegue descrever numa só imagem. Você precisaria de outras imagens. É uma figura complexa de se definir. Se você fosse pintar o coração, você não poderia pintar somente o desenho. É a mesma coisa de definir igreja, né? Às vezes a gente faz aquele prédiozinho, né? Mas ali não é igreja, ali é um prédio. Definir igreja. O Novo Testamento usa várias imagens, várias figuras. Usa a figura de lavoura, de corpo, usa a figura de edifício, usa a figura de um prédio, né, de santuário. Ou seja, existem várias. E cada uma dessas figuras está revelando uma verdade acerca dessa imagem que é a igreja. Mesma coisa com a oração. Todas essas definições revelam aspectos dessa imagem que a Bíblia quer trazer acerca do coração. Então, tem uma figura aí, coração não é isso, tá, gente? Mas eu, só para ter um match com vocês, né, fiz aí mente, afeições e coração. Tá tudo dentro desse pacote. Tá tudo dentro desse pacote aqui. Então, você tem que entender, quando você vai conversar com alguém, você tem que fazer isso. Na verdade, eu queria até fazer uma consideração que foi muito importante para mim. Minha vida, meu ministério, minha pregação começou a mudar quando eu comecei a ver isso e aplicar isso no meu próprio coração. Olhar para mim mesmo, olhar para os meus pensamentos, para minhas palavras, para as minhas vontades e tentar entender o que o meu coração está dizendo. Então, isso aqui é algo que, quando você pensar, eu queria que você não pensasse tanto no outro. Eu vou pensar na minha esposa, vou ajeitar minha esposa agora. Agora eu sei o que é coração. Vou ajeitar aquela mulher, colocar ela lá no eixo, né? Não, na verdade, você precisa colocar isso na sua vida em prática, né? Eu lembro quando eu fui para um congresso lá da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Aí foi no primeiro ano que eu fui, eu acho que foi 2014. Quando eu fui lá, não vi muita coisa nova, porque eu já conhecia nos meus estudos, né? Mas aquilo foi tão impactante para mim, a verdade de Deus se renova, né? E tem hora que impacta você. Eu liguei para casa, né? Estava em São Paulo, lá em Águas de Lindóia. Liguei para casa, filha, no outro ano você vai vir. Tem sido uma bênção, você precisa experimentar isso aqui, né? E aí eu comecei a tentar aplicar muito desse conceito de cuidar do meu próprio coração. Isso também me ajuda a cuidar do coração do meu irmão, porque à medida que eu conheço mais o meu coração, eu conheço também o seu. Conhecendo melhor o meu coração, eu vou conhecer também, porque os nossos problemas são idênticos. Muda endereço, mas nós enfrentamos os mesmos problemas. Nós vivemos num mundo caído, onde não há nada de novo debaixo do sol, como diz o sábio no livro de Eclesiastes. Bem, pode passar aí. Então, a Escritura vai priorizar esse coração como sendo a fonte da vida. Provérbios 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, a origem da vida, a fonte, aqui é a ideia de origem, de onde é que se origina a vida, a existência, é no coração. Então, guarda ele. Então, guardar o coração é guardar sua mente, é guardar as suas vontades, é guardar as suas ações, é guardar tudo o que você é.
né? E se você for ver do verso 24 em diante, ele vai falar justamente disso, dos seus olhos, das suas mãos, das suas vontades, no capítulo 4 de Provérbios, né? E nós devemos entender, irmãos, que depois da queda, nós sofremos com os efeitos noéticos, né? E o seu coração não é confiável. Noético aqui vem da palavra nous, no grego, que é mente. Então, efeitos noéticos são os efeitos que o pecado, né, na mente. Lembra que mente também é um dos aspectos do coração, né? Então, os efeitos do pecado no nosso ser, no nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas vontades. E lembre-se sempre que o coração é o seu maior inimigo também. É aquele que está mais enfermo e é o seu maior inimigo. Lá em Jeremias 17:9 diz assim, que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, mais do que qualquer outra coisa. Quem o entenderá? Então, nosso coração é algo que nós deveríamos ter muito cuidado. E, assim, geralmente, quando eu cito esse versículo, eu chamo a atenção para uma realidade. A Bíblia não diz que ele é enganável. Ser enganável é alguém que está passivo ao engano. Ele pode ser enganado. A Bíblia diz que ele é enganoso, ou seja, ele é o agente do engano. Então, quando as pessoas chegam lá, né? Pastor, eu segui meu coração. Cara, péssima coisa você fez. Você deveria seguir a voz de Deus. A voz de Deus deveria guiar o seu coração. Não, mas eu fiz com toda a sinceridade. E eu não duvido. E você fez sinceramente errado. Você está sinceramente confuso. Não duvido da sua sinceridade. Mas sinceridade não é sinônimo de verdade. Ou seja, do que aquilo que é correto, verdadeiro, né? É sincero no sentido de que a pessoa está sendo transparente para você. Mas ele pode estar sinceramente errado, né, sobre algo. Né? Um aluno lá, 12, mas eu juro, eu acreditava que era 5. E eu não duvido, talvez você acreditou que era 5 mesmo. Mas você está errado. 2 mais 2 são 4. A sua sinceridade não anula o seu erro. Né? Então, devemos ter bastante cuidado com isso. Pode passar, meu irmão? Então, caminhando aqui, existe uma relação entre o coração e o culto e a idolatria, né? Como o homem foi criado para ser um homem, um ser que se relaciona com Deus e adora Deus, o seu coração, ele vai buscar adorar de alguma maneira. E aí o grande problema é que quando nós pecamos, nós estamos mostrando desejos idólatras do nosso coração. E aí é onde eu também queria chamar a sua atenção. O aconselhamento bíblico trata com disposições idólatras. E todas as vezes que nós escolhemos o pecado, ou cogitamos o pecado, nós estamos com uma disposição idólatra. Todo pecado e todo pensamento que convide você ao pecado tem a idolatria embutida nele. Por que tem idolatria embutida nele? Porque você está sendo convidado a amar algo mais do que Deus. Quando alguém mente, ele está sendo ali levado, certo, a pensar o seguinte: vamos lá, se eu mentir, eu posso conseguir um benefício que, falando a verdade e honrando a Deus, eu não teria. Então, como eu quero tanto aquilo, eu vou mentir. É essa a linha de raciocínio que o mentiroso tem na sua mente. Todas as vezes que nós mentimos, nós estamos amando algo mais do que Deus. E por isso nós estamos dispostos a nos rebelar contra a lei de Deus, a boa lei de Deus, contra aquilo que é belo, contra aquilo que é verdadeiro, para que possamos nos entregar a algum sentimento que não é igual a Deus. E isso é idolatria.
Por isso que João termina, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 21. O último versículo da epístola é um versículo bem curtinho, diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Ele termina a epístola dele assim. Ele está escrevendo para crentes. Esse cuidado com a idolatria. Cuidado para que vocês não estejam adorando a Deus ou servindo a Deus da maneira errada. Né? Então, lembre disso. Pode passar? Esse autor, G.K. Bale, ele diz assim: tudo aquilo que o seu coração se apega e em que confia como segurança definitiva é tudo que exige sua lealdade devida exclusivamente a Deus. Essa é a definição de idolatria dele. É tudo aquilo que o seu coração se apega ou em que ele confia como sendo a segurança definitiva ou como sendo onde a sua paz, a sua alegria, o seu repouso se encontra, e é tudo que exige sua lealdade. Eu estou disposto a ser leal a isso, mesmo que eu tenha que ser desleal a Deus. Isso é idolatria. Né? Tem outra definição do Ken Sande, mas a gente vai pular aqui por causa do tempo, tá bom? Então, como a gente pode identificar os desejos idólatras do coração humano? Né? Primeiro, isso aqui eu acho que é uma adaptação que eu fiz de uma pergunta que a Elise Fitzpatrick tem no livro dela, que é: eu preciso de para ser feliz? Ou, se eu perder isso, não serei feliz? Se você responde essa pergunta, você está mostrando, dependendo da forma como você responde, você vai mostrar se no seu coração tem um desejo idólatra ou não. Um exemplo, Raquel, Gênesis 30. Já que a Raquel, ela não tem filhos. Deus fechou a madre de Raquel. Lia, sua irmã, já tem uma penca. Fora a serva de Lia, que também já teve filhos. Então ela olha assim e diz, olha para Jacó: dá-me filhos, senão eu... O que uma mulher está dizendo com isso? Sem filhos, não vale a pena viver. Minha existência, ela é definida por ter filhos. Se eu não tiver filhos, é melhor não existir. Raquel mostra que seu coração tem um ídolo. E aí a gente já identificou. Conselheiro bíblico aqui já tem tem uma disposição idólatra. Agora, a segunda pergunta que nós deveríamos fazer é: o que leva ela a ter essa disposição idólatra? O que é que vocês acham que levou Raquel a ter essa disposição idólatra? O que é que vocês acham? Vou tomar água aqui para economizar minha voz. Não acreditar que Deus era suficiente. Mais alguém? A própria família dela ser idólatra. Mas lendo Gênesis 30, talvez você vai olhar o seguinte: a idolatria de Raquel talvez está no fato dela não se contentar com aquilo que a providência de Deus estava separando para ela naquele momento. Ela talvez passe a ter inveja da sua irmã. Por que ela tem filhos e eu não? E é interessante, no capítulo 30, ela meio que vai comprar a noite com seu marido, né? Lá vem Rúben, que é o filho mais velho de Jacó, vem com as mandrágoras, e aí é uma fruta, é uma raiz afrodisíaca na cultura da época. Só me dá as mandrágoras aí. Rapaz, tu já tem o amor do meu marido, Lia diz para ela, e tu ainda quer as mandrágoras? Não, se você me der essa noite, certo? Ele vai ficar contigo. Aí, o marido é a moeda de troca, né? Eu compro essas mandrágoras por uma noite, o meu marido contigo também. Só que as duas são esposas do cara. É um negócio bem bagunçado, né? Jacó, me perdoem a expressão, meus irmãos,
está sendo um homem meio banana nesse sentido, né? Aí quando ele está indo para casa, chegando lá, aí Lia, não vá para a tenda dela não. Eu comprei, eu aluguei você, você vai dormir aqui hoje. Pode ler o texto. O texto vai falar exatamente isso. Eu aluguei você, pode vir. Mas por que ela agora não está confiando em Deus? Ela confia nas mandrágoras. Ela talvez está olhando para a sua reputação, a sua autoimagem. Ser estéril na cultura daquela época é praticamente dizer assim: você não é alvo da bondade de Deus. Deus está te castigando. Talvez ela está querendo fugir de um rótulo social. Essa daqui é a não bem-aventurada. Essa daqui, Deus tem alguma coisa contra ela. Semelhante aos amigos de Jó, querendo associar o sofrimento de Jó com pecado, que não foi o caso. Veja, talvez fugir do rótulo. Ela está pensando muito no seu nome, em como as pessoas vão me conhecer. E ela está deixando de encontrar resposta para essas perguntas em Deus e está querendo a resposta que a sociedade dá. Para ser bem vista na sociedade, tem que ter filhos. Eu preciso de filhos. Eu já tenho o amor do meu marido, mas isso não me basta. Isso não é suficiente. Né? E é interessante, né? Ela tem o primeiro filho, José, e ela vai, não basta José. O ídolo nunca satisfaz o coração. Ela pede um outro filho. E é interessante, ela morre dando à luz o segundo filho. O ídolo sempre vai levar você a definhar. Ele nunca vai satisfazer a sua alma. Nunca. Então essa é uma frase interessante. Agostinho, ele definiu já há 1.600 anos atrás, no livro Confissões, eu acredito que isso é no livro 3 de Confissões. Aí ele vai mostrar a dinâmica da tentação. Aquela pergunta anterior, volta àquela pergunta. Eu preciso de, sei lá, férias para ser feliz. Aí para ter férias você está disposto a mentir para alguém, você está disposto a fazer qualquer coisa. Então você quer algo. A outra é, se eu perder, sei lá, minha esposa, não serei feliz. Aqui eu estou agora com medo. Ali eu quero um prazer e na outra eu estou querendo evitar uma perda. Eu estou com medo. Essas duas perguntas aqui, né, ou essas duas sentenças que você precisaria completar, estão operando com esses dois pensamentos. Ou na idolatria você é convidado a ganhar algo, pelo prazer de ganhar algo, ou você age por medo de perder algo. Prazer e medo. Né? Mas isso não é algo novo, né? Pode passar. Agostinho vai dizer o seguinte: quando se indaga a causa de um crime, nela ordinariamente não acreditamos. Por que você fez isso? Ele relata aqui, lembrando quando ele roubou as peiras. Ele relata que ele, junto com os jovens, passou uma vez, aí viu lá peiras, aí ele roubou aquelas peiras e tudo, e ele para depois, por que eu fiz aquilo? Eu tinha em casa. Eu não estava com fome. Por que eu fiz aquilo? Então, quando alguém indaga a causa de um crime, crime aqui em Agostinho pensa em pecado. Crime é uma questão moral, mais do que apenas uma questão jurídica, é uma questão moral. Quando alguém, né, se indaga a causa de um crime, nela ordinariamente não acreditamos, enquanto não descobrimos que, por ter sido o desejo de obter algum dos bens que chamamos de inferiores, ou o medo de perdê-los. Veja aqui que Agostinho, há 1.600 anos atrás, havia entendido isso. A causa do pecado é o desejo de obter algum bem terreno ou algum prazer inferior. Prazer inferior são aqueles prazeres que não nos conduzem a Deus. Ou seja, você ter algum prazer inferior ou
o medo de perder algum desses prazeres. Ou seja, prazer e medo. Né? De fato, belos e atraentes são, de fato, belos e atraentes esses bens. Né? Ter uma esposa é algo bom? Sim. Ter férias é algo bom? Sim. Isso é atraente? Sim. Embora sejam desprezíveis e baixos, quando comparados aos bens superiores e beatíficos. Beatíficos são aqueles bens, os desejos que nos levam à comunhão, à contemplação do belo no ser de Deus. Então veja que o coração, ele age sempre quando ele está sendo tentado nessa dinâmica do medo ou do prazer. Seja qual for a sua resposta, isso está substituindo o único que você deveria amar intensamente e o único que você deveria ter medo de ofender, que é Deus. Deus é aquele que nós devemos amar e temer. É isso que a Escritura nos ensina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor ali não é somente reverência, né? A mesma palavra, temor, é a mesma palavra para medo. Lá em Gênesis 3:9, diz que Adão, quando ouviu a voz de Adão, onde estás? Eu ouvi tua voz no jardim e tive medo, por isso me escondi. No hebraico, é a mesma palavra que nós usamos para temor. Medo e temor. Né? São coisas que andam juntas. Mas também o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aquele que eu mais amo é aquele que eu devo mais temer também. Não com pavor, necessariamente. Mas eu não quero desagradar esse Deus. Eu amo tanto que eu não quero desagradá-lo. Eu sei quem ele é. Então, a idolatria só pode ser vencida pelo amor correto e pelo medo correto. Né? Pode passar? E aí, né, como é que funciona a tentação no nosso coração? No coração do homem. Né? Deus é soberano sobre todas as coisas e debaixo da soberania de Deus, muitas vezes, vêm os ataques de Satanás, como foi o caso de Jó, por exemplo. Então, o medo pode dizer para você, você não pode ser feliz sem isso. Ou o prazer pode dizer para você, né, isso é necessário para que eu seja feliz. Então, se no seu coração tem justamente desejos idólatras, o medo e o prazer vão operar no seu coração e as suas respostas, né, as respostas do seu coração podem ser várias. Você pode cair na autocomiseração, você pode ser tomado pela ira, pela melancolia, pela autogratificação, pelo orgulho. Todos os pecados que o homem pode cometer vão estar agora possíveis nesse quadrinho aqui. Ou seja, quando alguém tem uma demonstração pecaminosa, isso é porque o seu coração está cedendo à dinâmica da tentação de uma maneira não bíblica. Mas, um segundo quadro, quando o nosso coração tem como desejo maior glorificar a Deus, nós vamos ver, Deus é soberano sobre tudo. E debaixo da soberania de Deus, Satanás pode nos tentar também. Mas o medo pode chegar e você pode responder que, embora reais, os ataques de Satanás, eles não são suficientes, porque no meu coração, o meu maior medo, meu maior receio é não me submeter a Deus. E no prazer, você pode chegar e pode dizer, embora a tentação ofereça um prazer, ele não é nem de perto igual ao prazer dado por Deus. Salmo 16, verso 11 diz assim, que na presença de Deus, a plenitude de alegria. É na presença de Deus que a alegria é completa. E aí, se seu coração está tomado por esse desejo de glorificar a Deus, no lugar de respostas pecaminosas, você pode se dizer que amar e servir a Deus e aos meus irmãos é o que você precisa fazer. Você já tem tudo que você precisa no seu relacionamento com Deus. Nada falta para você.
Meus irmãos, nós só vamos vencer o pecado quando nós entendermos que nós somos completos em Cristo. Todo pecado é como se o coração do homem estivesse dizendo: falta-me algo. Estou precisando de algo que Deus não está me dando. E isso é um pecado grave. Bem, eu queria passar agora, pode passar aqui, eu queria que você pudesse entender que para vencer os ídolos do coração, você precisa, primeiramente, corrigir a inclinação do seu coração. É uma questão dos seus pensamentos. Você precisa renovar a sua mente, certo? Você precisa passar pelo processo bíblico de Efésios 4, que é despojar, renovar a mente, despojar do velho homem, renovar o entendimento e se revestir do novo homem que é Cristo. Não existe outro método para você vencer o pecado. Todo aconselhamento bíblico pode ser mentira, como pode ser pornografia. Todo ele tem que passar pelo processo de mudança, de despojar, renovar e se revestir. Né? Eu queria mostrar algumas perguntas que podem ajudar vocês, né, a sondar o coração. Primeiro, tente entender qual foi a situação. Eu gritei com aquela pessoa, estava com ira. Bem, me descreva qual foi a situação, o que aconteceu. Não somente o que você fez, mas o que aconteceu. Outra coisa, quando você gritou, você acha que você estava sendo prejudicado, alguma coisa estava sendo tirada? Sim, a minha moral. Ele me ofendeu. Opa, ele tem uma compreensão errada, né, de quem ele é e de onde encontra a sua dignidade, né? Outra coisa, como foi que você reagiu quando a pessoa fez o que fez? Quarto, o que você tanto quer, né? Ou o que você acha que iria lhe satisfazer naquele momento que você utilizou do pecado para tentar restituir aquilo que você achava que estava perdendo. Quinto, o que é que Deus diz na sua palavra sobre a sua situação e o que você deveria ter respondido, né? Sexto, o que é que então você deveria desejar? Se você consegue até a pergunta 5, você vai entender melhor o seu próprio coração, o que ele estava desejando. E agora você vai o que você deveria desejar à luz da palavra de Deus. Qual é o local ou em quem reside a sua perfeita satisfação, né? E sétimo, o que você deve fazer agora para obedecer à vontade de Deus? Como você agora deve reorientar? Você deve ir lá pedir perdão. Você deve, a partir de agora, diante daquelas situações como aquela, se revestir. Ou seja, quando acontecer uma situação como aquela, já sei que essa área daqui é uma área frágil de tentação, eu vou me revestir dessa maneira. Eu vou tomar tais posturas, né? E vencer assim o pecado. Eu queria só, eu sei que não tenho mais tempo, contar uma história aqui para vocês. Eu tinha duas, mas eu quero contar uma. Pode passar? José, pense agora nele. José é um homem crente, bem dedicado no trabalho do Senhor, mas ele se encontra numa situação na qual ele está extremamente irado e está tão irado que ele está desejando tirar a sua própria vida, né? Ou, na verdade, acha que morrer é melhor. Tem uma diferença em querer tirar a vida e querer morrer, tá? O cara que quer tirar a vida geralmente é um cara que, de fato, está partindo para o suicídio. Outro cara que, não, eu queria que eu morrer. Se um ônibus batesse em mim, né? Ele não vai se jogar. Ele quer a morte, mas ele não está querendo tirar a sua própria vida. Tem uma certa diferença entre as duas coisas. Nesse caso, ele quer a morte, né? As duas coisas são erradas, tá, gente? Os dois são desejos pecaminosos. Como é que você poderia ajudar José na sua luta contra a ira? Qual texto você poderia dizer para José? Quais perguntas você poderia fazer para ele? Depois eu quero dizer quem é José. José é um nome fictício, tá? O que é que vocês diriam aí? Faz isso não, José. É. O que é que aconteceu?
Já gostei da pergunta, né? Porque geralmente a gente vai com José, lembra, irai-vos e não pequeis, né? José, ó, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esses versículos estão errados? Não. Mas naquele momento talvez não vai ajudar José a entender qual é a raiz da sua ira e o que é que ele precisa tirar essa raiz daninha, dessa erva daninha que está lá no seu coração. Uma pergunta talvez, José, o que é que aconteceu para você estar irado? Vai me ajudar talvez a tratar melhor o coração de José. A ira de José não é porque ele é colérico, é porque eu sou assim mesmo. Não. É porque o coração de José está com problema. A ira é um sintoma. Eu quero saber a causa. Ontem eu estava no velório do pai de um membro da minha igreja, e aí dizem lá, pneumonia, hemorragia, não sei o que ser, causa desconhecida. O que matou ele foi isso, mas qual é a causa da pneumonia dele? Qual foi a causa da hemorragia? Desconhecida. Está lá no Serviço de Verificação de Óbito. Foi lá, o legista colocou isso. Tem um sintoma, mas qual é a causa? Não sabe. Não ajudou muita coisa. Né? Então a pergunta, qual é a situação? Por que você está irado? Né? Por que alguém pode estar irado? Boleto. Eita, irmão, essa daí. Frustração no trabalho. Hã? Não, aí é uma virtude. Aí é uma virtude, pastor, por favor. Por favor, né? A sogra, a bendita sogra. Eita, Deus. Abençoa as sogras, Senhor. E minha esposa agora é sogra, né? E a gente tá aprendendo a ser um sogro e uma sogra padrão, assim, piedoso, né, filha? Mas veja então, o que eu quero dizer para vocês é, quando alguém chega com ira, aqui José está com ira, quando alguém chega com ira, eu não tenho na minha gavetinha lá no meu gabinete uma gaveta que eu vou puxar aqui, vou lá, um catálogo, A, B, C, D, I, ira. Opa, já sei como tratar você. Você faz isso, isso, isso. Vocês falaram vários contextos em que a ira pode surgir como resposta. Pode ser que alguém tenha um boleto e não responda com um boleto atrasado que ele não vai poder pagar e não responda com ira. Já outro responde. Aí, o que levou você a responder com ira? Qual seria o cenário no qual você não responderia com ira? Ou seja, a resposta dele a essa pergunta, o que é que seria necessário? Vamos pegar o boleto. O que é que seria necessário para que você não respondesse com ira naquele momento? Se na minha conta tivesse saldo suficiente. Tá? Opa, agora eu estou começando a entender não só a situação, mas aquilo que talvez o seu coração estava buscando para ter paz. Ele estava querendo paz financeira. Talvez ele não crê na provisão de Deus ou na soberania de Deus sobre aquela situação que ele está passando. Como ele deveria responder a essa situação? O que a Escritura diz que você deve fazer diante de situações como essa? Veja que não é somente dizer, não se ire. O coração ele tem uma dinâmica. Né? Deixa eu dizer quem é esse cara aqui para vocês. Esse cara aqui para vocês é Jonas, profeta da Bíblia. Abre lá no capítulo 4 de Jonas. Só para a gente terminar aqui, eu prometo, e a gente vai parar agora. E aí, se você quiser, a gente pode conversar rapidinho. Qualquer outra consideração aí que você tenha. Jonas, capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. No hebraico, literalmente, tem dizendo que Jonas ficou extremamente irado e usa-se uma figura de como se ele tivesse assim, sabe aqueles emojizinhos que a gente coloca do cara vermelhinho assim, para quase saindo fumacinha. Ele tá com a cara vermelha, ele tá irado mesmo, ele tá numa crise de ira. Se você tivesse na frente de Jonas, você, cara, eu vou sair da frente desse cara porque eu acho que ele pode me matar. Por que Jonas está irado?
Jonas está irado porque Jonas não gosta da misericórdia de Deus para com os ímpios, para com quem não é de Israel. Ele tem uma certa xenofobia. Ou seja, ele não gosta dos estrangeiros. Jonas não gosta dos ninivitas. Jonas não quis ir para Nínive, ele fugiu, isso foi o que levou ele a fugir. Por que Jonas foge do chamado de Deus, irmãos? Capítulo 1. O capítulo 4 responde. Muitas pessoas, não, porque os ninivitas eram violentos, empalavam, tudo isso eles faziam, né? Abriam o ventre das mulheres grávidas, ainda quando elas estavam ali vivas, torturando elas. Tudo isso eles faziam. Existem relatos históricos que os ninivitas eram bem cruéis e sanguinários. Mas Jó no capítulo 4 diz por que ele não queria ir para Nínive. Foi por isso que eu fugi. Porque eu sabia que o Senhor era misericordioso. Se eles pedissem perdão, o Senhor ia perdoá-los. Jonas não gosta que Deus seja misericordioso com aqueles que Jonas não gosta deles. Veja, a ira de Jonas é porque ele tem uma compreensão errada. E ele diz assim, tira minha vida. Ele diz aqui no capítulo 4. E Deus vai perguntar, Jonas, tu acha que tua ira é justa? Ele, sim. Cara, que cara petulante, né? Mas veja, para tratar a ira de Jonas, Deus não chegou para Jonas, Jonas, lembre-se, não se ire, não. Jonas foi levado a examinar seu próprio coração. A gente não sabe se Jonas se arrependeu, eu creio que sim. Né? O capítulo 4 não termina com a informação. Mas veja aqui, o que Deus precisou tratar no coração de Jonas foi uma compreensão de que Deus é misericordioso e que isso é bom. E que Jonas não precisava ficar chateado com Deus. Jonas, na verdade, está chateado com Deus. A ira de Jonas é com Deus. Porque ele está chateado com a ação de Deus, com o modo de Deus agir. Então, nós precisamos fazer essas perguntas. Né? Vou encerrar. Queridos, deixe-me orar. E aí vocês podem fazer perguntas, tudo e tal. O segundo caso é um caso que um cara está basicamente depressivo. Mas também é um caso bíblico. Posso mostrar para vocês quem é esse cara depois. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por esse tempo aqui juntos. Ó Deus, que esse conteúdo possa ter ajudado os meus irmãos a avaliarem e a desejarem, Deus, conhecer mais o seu coração à luz das Escrituras. Que essa igreja possa crescer, ó Deus, tendo um coração voltado para o Senhor. Que eles amem o Senhor sobre todas as coisas. Que o maior receio deles seja desagradar o Senhor. Dá-nos, ó Deus, um restante ainda de dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém.